isso me marcou muito. Na verdade, isso foi um tapa na minha cara enquanto pessoa que estava se formando em design e tudo mais, né? E daí, depois disso, eu tive a oportunidade de ficar um tempo no Cala a Boca, né? Foi um curto tempo, mas que para mim foi muito importante. Porque foi esse momento da minha crise que eu estava tirando meu diploma, né? Na verdade, já tinha até terminado a faculdade, mas estava para sair o diploma, tinha vindo de um monte de agência grande, agência pequena. E daí, de repente, eu tá na sala lá, com um monte de pessoas mais novas do que eu, a maior parte não estava na faculdade, falando sobre comunicação, foi quando eu vi o novo de novo. Foi quando eu ressignifiquei o que era comunicação, foi quando eu pude entender isso, né? E foi até o momento que eu, até bem naquele começo, eu fiquei muito mais observando isso. Porque eu estava aprendendo muito, assim. E mais do que eu tinha levado na faculdade e tudo mais, e do que eu estava percebendo, então, qual era realmente o impacto social do design. Que a minha ideia até então era fazer campanhas bacanas, né? E, de repente, entender o que é construir isso daí. Acho que eu nunca falei isso para vocês, né? Falando agora, publicamente, né? Emocionante. Então. Esteja certo. Né? Para nós também. Que bom. E, porque foi emocionante para mim, né? Então, e foi esse momento que eu vi o novo de novo. Então, eu entendi novamente, fui ver de novo o que era comunicação, fui ressignificar, né? E fui entender o que era aquele processo, inclusive, da faculdade, que foi importante, que teve seu valor, mas fui entender o que era construir isso daí, né? Daí, assim, só para dar uma contextualizada, né? Pus uma pequena definição do que é design gráfico, e, através de um designer famoso chamado Chico Homem de Mello, que ele diz, né? O design gráfico não é só um belo desenho, design gráfico é um belo desenho, com sentido e uma tarefa a cumprir, né? E a tradução mais usada hoje no design, que muitas pessoas confundem com desenho, na verdade vem de projeto, da palavra projeto, né? E daí fica a pergunta, né? Se a palavra é projeto, se design gráfico é projeto, é ver a coisa como um todo, de pensar, né? A gente estava conversando lá fora sobre vir de designar, né? Vem dessa questão de conseguir trazer essa coisa do imaginário e dar uma forma, né? Se a coisa é projeto, por que no final a gente dá tanto valor, na verdade, ao produto? Não dá valor ao processo que é gerar esse produto, né? Então essa foi a grande questão que começou a vir nesse começo de ficar observando, de ficar me questionando e tudo mais. Então, como então a gente começa a valorizar muito mais esse processo do que valorizar esse produto? E daí começou a cair uma ficha, né? Estava até conversando isso com um amigo outro dia, que era sobre a questão do ambiente, né? O próprio ambiente de trabalho, né? E daí você vai trabalhar numa agência, né? O que se estimula muito, lógico, eu estou generalizando, acho que hoje até tem umas ideias bem inovadoras. Acho que tem um grupo jovem, hoje tem uma geração jovem de designers que está repensando o que é uma agência e tem sido até interessante essa questão. Mas, falando um pouco da minha época... Até um tempo atrás, e ainda hoje é muito comum, entender esse trabalho, essa coisa do design que você está falando, como desenho industrial, né? Como é que é isso, Marçal? O desenho industrial, na verdade, é uma coisa que, quando começa a surgir, porque a maior parte dos designers, o design, na verdade, começa lá fora, né? Quando se começa a questionar isso daí, tem uma importância dentro da Alemanha e tudo mais. E quem começa a trazer o design para o Brasil são pessoas que vão estudar fora. E nessa coisa de tentar significar e tentar achar uma tradução, eles traduzem como desenho industrial, porque até então os designers brasileiros todos vinham da arquitetura. E também porque o MEC proibia que tivesse nomes estrangeiros designando cursos aqui. Essa Então parte foi eu não sabia, na Paraíba, olha. na Universidade Federal da Paraíba, pela primeira vez que saiu esse curso, e saiu como desenho industrial. Foi assim que eles aceitaram a tradução. Olha, essa parte eu não sabia. Eu sei Fiquei até... sabendo hoje. Ele deu uma pesquisada, a gente estava conversando lá fora. Ele pode me botar numa sinuca de bico aqui. De jeito nenhum, pelo contrário, só para a gente acrescentar Não, mais informações. Mas tem essa ideia, né? E é uma palavra pesada, né? Desenho industrial, a coisa da indústria, que é coisa dura, né? Que é a coisa da produção, né? E que acho que acaba até virando as coisas do design por demanda, da produção, quanto mais... Que é novamente voltado para o produto, como voltado, você falou. exatamente, voltado para o produto, e daí não se vê essa questão do processo. E isso já se reflete na agência, né? Então, na agência, você tem uma coisa... Sempre tenho que lembrar do microfone, claro, para eu não usar assim, então na agência tem uma coisa
que é o próprio ambiente, né, que se trabalha, e que normalmente é um ambiente competitivo, né? Então vamos premiar quem consegue fazer o melhor desenho, a melhor campanha, melhor coisa, né? E daí quem leva isso daí é a pessoa que é chamada de diretor de arte, né? Olha como é forte esse nome, diretor de arte, né? Já bota na palavra arte porque dá um outro significado, né? E normalmente só sai o nome dele, né? Quando sai uma peça, o cara às vezes tem até uma equipe de assistentes, dificilmente sai o nome do assistente, né? que são assistentes, bem lembrado, assistentes. Né? E dificilmente sai isso. Isso mexe com ego, né? Mexer com esse ego é gerar essa competição também, né? Quero chegar a ser diretor de arte, né? Meu nome vai estar lá assinado. E que até não importar... Vou para Cannes. Vou para Cannes. E que até essa questão pesa muito, né? Porque tá lá seu nome e tal, até desconsiderar que, poxa, muitas pessoas contribuem nesse processo, às vezes para dar ideia até, assim, numa conversa, no café da manhã. Você desconsidera isso daí, né? E as avaliações mesmo, quando vamos lá, pô, o que houve? Avaliação em cima do produto. Aí, o produto deu certo, produto, seja cartaz, seja campanha, seja... É em cima do produto. E aí, deu certo, não deu, funcionou, atingimos o objetivo? É em cima do produto. E daí, começar a lidar com essa questão da educomunicação, e isso é muito legal, né? Falei tanto que eu falei isso no começo, eu acabei não falando, mas eu não sei dizer ainda exatamente o que é design e educomunicação. Quando eu comecei a conhecer a educomunicação, eu saí muito para pesquisar. Até hoje não achei nada escrito. E sou muito incentivado a escrever, na verdade. Então, eu também estou no campo do descobrir isso daí, do construir isso daí, né? Coletivamente. Por isso estamos num seminário, Por né? isso estamos aqui, né? Para poder perceber isso daí. Mas daí o que eu percebi nesses processos de educomunicação é que daí já muda, né? O processo e a construção da coisa é coletiva, né? Todos que estão lá construindo aquela ideia, desenhando, que seja, tá todo mundo junto, tá todo mundo contribuindo nisso daí, né? E a avaliação também vem enquanto grupo, né? A gente não que não se vá discutir o produto, mas acima de tudo a gente discute de como foi esse processo para gerar esse produto. Mesmo dando certo ou não dando certo, né? Porque mesmo, às vezes, deu certo enquanto produto, mas a relação do grupo não foi boa, e aí? Né? Então, como a gente discute isso daí? E daí que veio aí, conversando comigo, que me veio essa percepção, né? Poxa, que eu pus aí embaixo na apresentação, acho que dá para vocês verem online também, né? Mas que os valores do processo se reproduzem no resultado. E cada vez mais a gente vê campanhas que são voltadas para a competição, né? É o cara que tem inveja do cara que tem o melhor carro, é o cara que tem a barriguinha bonita, né? E que seja, a mulher sensual, né? Que é voltada para essa ideia da competição. E, pô, esses valores já estão no processo de criação e se reproduzem no produto e que se reproduzem na sociedade. É um círculo vicioso, né? Uma coisa que realimenta a outra, né? Exatamente. Né? Então, isso vai alimentando isso. E fazendo a coisa coletivamente, comecei a perceber que enquanto o resultado é diferente também. Claro. Ele já pensa mais da questão do coletivo, ele já pensa mais do estamos juntos, que não precisamos competir e tudo mais, né? Então, perceber esse processo, perceber esse ambiente, ressignifica e muito essa questão do resultado, do produto, né? Que eu acho que se o mundo do design fosse esperto, começaria a olhar mais para isso, assim, né? De perceber o que é realmente essa questão do projeto, né? De pensar mesmo nesse processo. Acontece, né, Marçal, que o mundo da publicidade, por excelência, é um mundo que acentua, que reforça e que reproduz a ideologia ou o modo vigente de se pensar, né? Vamos falar em ideologia para não cair nos conceitos aí complicados, mas assim, que tipo de sociedade que se quer? Bom, ninguém melhor do que a publicidade para dizer que tipo de sociedade que se quer. Mas quem quer esse tipo de sociedade? Existe interesse então, exato. Então, quer dizer, até que ponto que o pessoal que trabalha nestas agências pensa sobre isso ou não pensa? Como é que você vê isso? Você acha que pensam ou não pensam sobre isso? Um tempo atrás, alguém tinha me falado de um projeto, né, que chama Lei da Consciência no jornalismo, que parece que nunca foi aprovado. Eu não sou da área de jornalismo, então não estou... sei algumas coisas, mas não estou tão por dentro, né? E daí tinha me falado que era a questão do direito de... Se você não concorda com alguma coisa, por mais que seu editor-chefe fale, você não é obrigado a fazer aquilo, se você não concorda com aqueles valores, não concorda com isso, né? E eu falo, isso é genial, devia existir isso
no design também, né? É muito incrível até a quantidade, por exemplo, de pessoas não fumantes que fazem campanhas para fumantes, né? E que vira uma coisa em cima até no sentido do... Estou aqui fazendo um emprego, estou ganhando bem, porque é uma profissão Rentável. muito bem rentável hoje em dia, né? Cada vez mais em alta. E se ela é rentável, porque ela produz um resultado muito maior, né? Exatamente, porque ela produz um resultado, porque dá resultado dentro do interesse dessas pessoas, né? E que infla o ego, né? Como já havia falado muito antes, né? Pô, é muito engraçado, assim, eu lembro quando eu vou bem desabafar, mas eu lembro quando eu estava mais dentro das questões do design, estava junto com o CONE, que é o Conselho Nacional de Estudantes de Design, meio militante na questão do design, como eu conhecia todo mundo, ia nos espaços, beleza. E de repente, quando eu comecei a me voltar mais para a educação, e eu vou nesse espaço, porque ainda sou designer, faço trabalho em cima disso, as próprias pessoas me tratavam diferente, né? Do tipo, você não é mais desse mundo, né? Então se cria um espaço que é uma reprodução, que é a reprodução justamente de quem está tendo interesse em cima disso, né? Vamos vender, não importa que custo, né? Que tem, né? Eu não sei, tem mais gente aí da área de design, mas na minha faculdade chegaram a ensinar essa coisa do como criar necessidade no público. Então às vezes o cara não tem essa necessidade, mas a gente cria essa necessidade no público. Deu tempo? Um segundo? Não, mas só para concluir. Então, se a gente cria essa necessidade no público, criando a necessidade, a gente mostra o seu resultado como sendo a solução disso. Né? E o quanto isso é absurdo nessa construção, né? Então o cara não precisa disso, mas eu vou fazer ele acreditar que ele precisa. Né? Então, pô, isso é muito isso, né? A necessidade é criada, né? E ninguém melhor do que esse pessoal da comunicação para colaborar com essa criação de necessidade, né? E o que efetivamente se precisa, é necessário para viver. Muito menos do que aquilo que a publicidade diz, né? Não, eu lembro, estava vendo uma palestra do Leonardo Boff uma vez, e ele estava falando isso, né, que um dia Platão estava andando no mercado, você deve saber melhor do que eu essa história, né, mas... Vamos lá. E daí alguém perguntou para ele, poxa, Platão, o que você está fazendo aqui no mercado, né? E daí ele diz, eu estou aqui vendo tudo que eu preciso para não viver, né? Então é isso, assim, né? E eu acho que cada vez mais as gôndolas estão em cima disso, né? E como é forte, né? Especialmente quando a gente fala de criança e adolescente, isso é muito forte. Eu lembro que outro dia eu fui no supermercado, eu vi uma embalagem que era, toda colorida, toda, assim, toda, cheia de super-heróis, sei lá o quê. E eu olhava, e eu estava tentando descobrir o que era uma garrafa, estava tentando descobrir o que era aquilo. Então eu olhava, virava, desvirava, e não conseguia achar, até que eu descobri que era água, né? E levou muito tempo para eu descobrir o que era água, mas assim, a quantidade de super-heróis que tinha naquele rótulo, que tampava tudo, cobria mesmo tudo, era assustador, assim. O que interessa é o rótulo. O que interessa é o rótulo, né? Então, que mensagem isso passa, que necessidade isso passa.